Okay, so today we're going to be talking about Joseph, and the title of our lesson is Hard Crisis, Big Dreams. How do you think that this relates to Joseph? How do you think this title relates to Joseph? Uh, Hard Crisis, Big Dreams. Today you get to talk quite a lot. I think might just be the three of us and Clades isn't talking, so. yeah. Well, about Joseph. Joseph had dreams, um, and he had the dreams about the future. But this before his dreams coming true, he had um, a process. He had to go through a process. Yeah, that's right. That's right. He had to go through a process. Um, so sometimes processes can look like crisis. Uh, they mostly look like crisis. It looks like we're going through a difficult time, but God is doing something through that moment of crisis. There is a kind of old saying that I like a lot. The world is in crisis, but I am in Christ. So I like that one quite a lot. It's quite old. Um, just one little thing about just English wise, okay? Quite easy piece of grammar here when we talk about present simple. Present simple is something that we use to talk about habits, facts, truths, okay? For example, I teach English. That's different from I am teaching English, right? So that's different. I teach English means it's a habit, means it's a fact, means it's a truth. But I'm teaching English could just be talking about something that's temporary or something that I'm doing right now. But Mm, okay. there's one thing about the present simple. I teach, you teach, he, she, Teaching. it, teaches. Okay, so we need to conjugate. So that's a different ending. We need to conjugate whenever we have he, she, it. That's always going to be different in the present simple. Then obviously we have we teach, then we have you teach again, then we have they teach. But this is what I call third person singular. So third person. Why third person? Because we're talking about somebody else, about sobre terceiro que não está na conversa. Então, that's a third person singular. So he, she, She, it. it. Whenever we have most verbs, we are only going to add s. So, for example, love is going to become he loves. Whenever we have endings with consonant plus y, tô indo muito depressa ou tá num tempo bom? Tá tranquilo. Tá tranquilo. So consonant plus y, for example,
For example, study. We are going to remove the Y and we're going to add IES. So he studies. Okay? I'm in home office right now. Somebody's saying, sorry, teacher. Hello, Maria. Hello, hello. 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 Eu estou explicando um pouco do presente simples. Tá dando para vocês entenderem? Sim. Ok? Isso é uma coisa que. Por que que eu tô falando isso? Porque a Morena, ela usou alguma frase. E aí eu falei assim, cara, eu não nem me lembro da frase que ela usou, mas estava faltando a conjugação. Então eu estou ensinando para vocês como a gente conjuga os verbos no presente simples, tá bom? Ah, ok, only with Jesus. Ok. Amen. A Jéssica viu isso esses dias na aula, que a gente já fez também. Então, study, como tem consonant plus Y, is going to become studies. So he studies, she studies, it studies. Then we have one last case, which is a verb that finishes with X, sh, SH, ch, CH, S, X, X, sh, s, z. So we see all these sounds, esse tipo de sonoridade. X, sh, ch, s, z. Todos os verbos, quando eles terminarem com esse tipo de som, tá? Que são ali, a gente vai adicionar. Então, a gente tinha, por exemplo, aqui, teach, teach. So, it's going to become teaches, okay? So, teach becomes he teaches, okay? I really hope that helps you. Eu espero que isso ajude vocês. É uma coisa de inglês que é muito simples, mas quando a gente não sabe isso, é como se a gente estivesse falando nós vai, nós foi, tá? Vai estar conjugando errado. Então, estamos aqui para melhorar. E, claro, Bible English, né? Então, a gente tinha que falar um pouquinho sobre o inglês. Okay, so now let's continue here. We're gonna read Genesis 37 through 11. That's the portion that we're going to do today. I'm going to be reading in English. And if you have any questions, we're going to discuss in a little bit. And you have the parallel text, tá? Do lado aqui em português. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob's family line. Ai, eu amo, gente, isso aqui, meu Deus. Só um detalhe que eu vou falar para vocês. É muito lindo, porque a gente vai ler a história de José, mas a história de José não é a história de José, é a história de Jacó. Olha como que isso aqui é lindo. Essa é a história da família de Jacó. Essa história é de Jacó. Então, por mais que pareça que a sua história já acabou, Jacó ele estava vivendo como se o sonho dele tivesse morrido, mas na verdade o sonho de Jacó continuava em José. Então, só isso que eu queria falar, porque eu acho que é muito lindo isso. Anyway, eu vou começar de novo do começo. Vocês entenderam, né? Vocês pegaram, né? O seu sonho não morreu. Your dream isn't dead. Your dream isn't dead. Pode falar para você agora mesmo, nesse momento. My dream isn't dead. Amen. Ok. Jacob, eu vou começar até de novo. Jacob lived in the land where his father had stayed, the land of Canaan. This is the account of Jacob's family line. Joseph, a young man of 17, was tending the flocks with his brothers, the sons of Bilhah and the sons of Zilpah, his father's wives, and he brought the father a bad report about them.
Não, fofoqueiro, né? Gente, eu amo muito essa história, desculpa. Now, Israel loved Joseph more than any of his other sons because he had been born to him in his old age, and he made an ornate robe for him. When his brothers saw that their father loved him more than any of them, they hated him and could not speak a kind word to him. Joseph had a dream, and when he told it to his brothers, they hated him all the more. He said to them, "Listen to this dream I had. We were binding sheaves of grain out in the field when suddenly my sheaf rose and stood upright, while your sheaves gathered around mine and bowed down to it." His brothers said to him, "Do you intend to reign over us? Will you actually rule us?" And they hated him more the more because of his dreams and what he had said. Then he had another dream, and he told it to his brothers. "Listen," he said, "I had another dream, and this time the sun and the moon and 11 stars were bowing down to me." When he told his fathers as well as his brothers, his father rebuked him and said, "What is this dream you had? Will your mother and I and your brothers actually come and bow down to the ground before you?" His brothers were jealous of him, but his father kept the matter in mind. Ok. Então, nós vamos discutir bastante sobre tudo isso, mas primeiramente, quem puder estar falando e quiser estar falando, tá? Nós vamos fazer uma matching activity para combinar as palavras. Eita, apertei o negócio errado aqui. Ai, o que que eu fiz, senhor? Peraí que eu não sei o que que eu fiz, não. Ok, quase que eu perdi um pedaço da aula aqui. Ok, então nós vamos fazer a nossa matching activity. Quem quiser estar falando, vamos achar aqui os equivalentes em inglês. Então, nós temos a palavra X, a palavra tending, que são todas as palavras que estão na leitura, tá? Report, rebuked, jealous, bowing, rain, upright, hated, and dream. Quem gostaria de começar? Dream, sonho. Dream, sonho. Começou com o mais difícil, hein? Report, jealous, ciúmes, jealous. Sim. De Aham. Sorry, please. relatório é report. Report. A palavra repórter, gente, tá? A palavra repórter, em português, vem da palavra report, que é de dar um relatório, para vocês nunca mais esquecerem. Essa aí eu não esqueço, não. Eu fui no report 7 anos no home office. Eu Então, acabei de sair de lá, irmã. Estava no meu report também. graças a Deus, vai dar tudo Glória a certo, Deus. já tá dando. Amém. Já deu. Então, temos o report, temos o de ciúmes, temos o report jealous and dream, Up your right, em pé. em pé, upright. Up right. Odiada, hated. Aham. Reagan é curvando-se? Não, Uh-uh. não, ué, Reagan é de nascimento, nascer, renascer, alguma coisa assim. Rain? Rain, não é não? Hum. Reign é governar. Reign é governar. Só a gente lembrar de rei, né? Parece. Então, to reign, to govern. Tô gostando de ver, hein, meninas? Cada dia vocês estão melhor. Ai, será que sobrou palavra? Porque eu tô vendo aqui que ciúmes e e inveja também poderia ser jealousy também. E Hum, eu tô aqui. a gente pode também.
Mas eu tenho a impressão que a jealousy, a inveja, ela é um pouco pior ainda. Mas em inglês, Peixes é É, mas Chivas. em inglês. peraí, feixes é chives, ok. Aham. Em inglês a gente teria a palavra também, tá? A gente teria a palavra envy. Então a pessoa que é jealous, ela é ciumenta. Calma aí, vamos mudar aqui, porque, né, baguncei aqui. Jealous, ciumenta. E aí nós teríamos a palavra envious, que vem de envy, que é invejosa. Pode usar como sinônimo? Pode, mas não necessariamente, tá? E a palavra envy é inveja. Eu vou falar um negócio assim que é muito do meu coração, tá? A gente tem que ter muito cuidado, pode parecer besteira minha, mas é uma coisa que eu tento observar. Perfume, esmalte, tá, meninas? Eu tô falando porque a gente tá entre mulheres aqui. Perfume, esmalte, coleções de coisas costumam ter muito esses nomes, tá? Às vezes pode ser um nome em inglês. Nossa, perfume é imperdoável, é envy, é... Ai, tem uns nomes que são bem bizarros, assim. Às vezes, quando eu vejo algumas coisas, eu deixo de comprar, às vezes, uma coisa que eu achei bonita a cor, achei bonita, gostoso o cheiro, mas eu deixo de comprar porque tem um nome esquisito. Eu Então, também. você também? É, Aí a gente não vejo sabe se direto. foi consagrado, né? É, é. Às vezes, não é, às vezes nem é só uma consagração, vou fazer aqui um ritual, mas às vezes a pessoa que criou sobre aquele sentimento, sabe? Com aquele sentimento. Então, assim, eu observo muito, agora no momento eu não tô, assim, lembrando de muitos exemplos, mas eu já Tem vi esmalte vários. dos sete pecados capitais, luxúria, não sei o Diabo Isso. Veste Isso que eu ia Gente, Prada. olha, falar. eu me arrepiei aqui, ira, ó. Luxúria. Olha, eu tô ira, arrepiada. tem várias assim. Só não tem E o Diabo preguiça, né? Veste Prada eu não disse não. Como é, Cleis? Diabo Veste Prada. Vê Eu diabo vi veste isso. Prada, é isso aí. Gente, eu me arrepiei todinha vocês falando isso. É verdade. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes você vai botar aquele esmalte lá. Gente, eu tô toda arrepiada, Senhor, meu Deus. Você vai botar. Balenciaga. Baal Sking Ah, é? significa. É, Ontem na igreja tinha Baal um menino com Sking. uma camisa escrita nas costas todinha, assim, Balenciaga. É uma. Depois eu vou mandar o vídeo para vocês. É Mas uma muitas marca pessoas nem toda sabem, né? consagrada. Muitas Muitas pessoas nem pessoas nem sabem ou acham sabem. besteira. A Balenciaga, mesmo há É. uns 3 anos atrás, quase que ela foi cancelada porque ela lançou uma coleção, tipo uma coleção, gente, de aquelas coleções assim de bondagem, não sei como fala em português, mas aquelas coisas bem sexualizadas e era para crianças. Aquelas roupas preta de Foi, eu couro. vi. Com coisas sexuais junto, né? Isso, correntes, coisas assim. Então a gente Correntes, tem que ter coisa de prostituição. muito cuidado. Tem muita gente que acha que é besteira, mas você pega, passa um esmalte na tua mão que chama inveja e você vai usar aquilo uma semana. Às vezes você compra o esmalte, você vai usar aquilo várias vezes. Então, não sei, eu senti muito de falar isso. Então, cuidem, tá? O que que vocês compram, que parece uma coisa bonita, cheirosa, né? Mas aqui também, né, Winnie, tem aquela coisa que a gente ganha muita coisa de marca, né? Aqui. Então, o que que eu faço? Quando eu ganho de alguém e tal, eu consagro ao Senhor. Agora, tem coisas, como você falou, com nome, que eu nem consagro. Eu prefiro, tipo, não Fazer a ganhar, escolha sabe? certa, né? Escolher a boa parte. É, exato. Amém. Então, aqui, Aqui rapidinho, na Primark aqui vendia uma marca de crianças que o nome era Rebelde. então você vai comprar Eu uma nunca coisa, mais aí comprei. depois você fica com o joelho calejado de tanto falar, ai, Senhor, tira a desobediência do meu filho. Aí tu vai comprar um monte de roupa chamada rebelde. Tem a ver? Não sei, gente. Deixa a consciência de vocês, o Espírito Santo guiar vocês. Eu, particularmente, se eu puder fazer a escolha de não comprar certas coisas. Ai, perfume da Shakira, perfume da Beyoncé. Se eu puder fazer a escolha, eu não vou comprar, né? Então, assim. Que nem a Ellen falou, às vezes a gente vai ganhar algumas coisas e a gente está precisando. Então, que o Senhor possa guiar tudo, né? Sempre. Então, sheaves são feixes. E aqui a gente teria, voltando lá a inveja, né? A gente teria jealous, ciumento.
Ou a gente teria jealousy, é só botar um Y aqui, jealousy, ciúmes. Depois nós temos Bowen. O que que será Bowen? É, Bowen, curvar-se? curvar-se, ok? To bow é curvar-se. Bowing, acho que lá no texto devia estar curvando-se, né? Curvando-se. Ok. E rebuked. Essa é bem legal. We have tending and rebuked. Então a gente tem repreendeu. Ah, porque eu coloquei uma palavra errada aqui. Sorry. Então temos curvando-se. Repreendeu. Será que vai ser tending ou rebuked? Temos só duas opções agora. Vou dar uma dica para vocês aqui. Só olhar o tempo verbal. Eu acho que rebuke é repreendeu. Repreendeu, porque está no passado, ó. Repreender. Rebuked, repreendeu. Vou falar uma frase para vocês que vocês podem querer usar. I rebuke, I rebuke it in Jesus' name. Eu repreendo em nome de Jesus. Repreendo isso, repreendo o que estiver sendo falado, né? Eu repreendo em nome de Jesus. I rebuke it in Jesus' name. Ok? Eu repreendo em nome de Jesus. É exatamente a palavra que usa na Bíblia, né? E Jesus repreendendo a Satanás, I rebuke you, Satan. Então, essa é a palavra que geralmente fala. Rebuke. Aqui, tending, aqui, não é tender, é tipo guardar, igual, por exemplo, tending, lá em cima eu estava falando, tending his father's sheep, eu não sei o que que era que ele estava guardando. Ah, é, tending the flocks. Então, aqui é guardando a... As flocks são... Ai, tem a tradução do lado, gente. Eu esqueço como traduzir algumas coisas às vezes. É, o rebanho. Então, tending, aqui no caso, seria guardando, vigiando. Ok? Então, já discutimos bastante coisa aqui no vocabulário. Let's talk about the main themes that are in Joseph's story. The key themes. Gente, se cair, tá? Vocês voltem. Ah, não, porque eu não tô gravando. Ah, não tô gravando. Não, tá gravando. Tá gravando, mas se cair, vocês vão. Key themes, fill in the blank. Então, a gente tem aqui algumas palavras. Eu vou até colocar mais assim. Nós temos aqui algumas palavras e nós temos uns temas que, gente, que não significa só chave. Que, sabe igual que a gente fala, foi uma virada de chave? Eu acho que vem dessa expressão do inglês de key. Então, key pode ser tecla. A gente tem a palavra keyboard, que é o teclado, tanto o digitar o quanto de tocar, mas que também significa chave. Então, os temas chaves, os temas mais importantes, key themes, a gente usa nesse sentido. Então, aqui nós temos algumas palavras, e nós temos foreshadowing, temos promises, temos purposes, watches, salvation, fulfilled, and trust. E eu quero que vocês achem aqui onde que vão enfiar, onde que nós vamos enfiar essas palavras. Fill in the gap. Quem quiser começar, eu só vou traduzir para ficar um pouquinho mais fácil para vocês. Fulfilled é cumpriu, tipo um propósito. E foreshadowing é como se fosse a sombra. Eu vou olhar, tem uma tradução melhor. Mas então, vocês podem começar aqui para a gente entender quais são os temas principais da história de José. Prenunciar.
Vocês entenderam a atividade? Sim, completar as lacunas com essas palavras-chave, Yes, that's eu right. acho. So let's get started. One five seven two important. Ah, No? Nobody? Four. The lives of the brothers show the plan of salvation. Plan of salvation, that's right. A vida dos irmãos God de work, José mostra um plano da salvação. God's work out his promise. Promises, pode ser promises. Aqui a palavra workout, tá, gente? É, promises. To work out tem alguns significados. To work out na academia é se exercitar. To work something out é resolver alguma coisa. E to work out é fazer dar certo. Então, uma palavrinha tem aí no mínimo três significados que eu lembrei aqui agora. Então, se exercitar, to work out at the gym. Work out a problem, resolver, por exemplo, um problema de matemática, um problema na vida, fazer dar certo. God works out his promises. Pode ser, funciona aqui. Let's try number 1, 2, 3. a primeira é God, no, third one, Joseph is purpose of Christ. The purpose of Christ, José é um propósito de Cristo. Hum, Não. eu vou mudar já para facilitar para vocês. God works out his purposes. Deus dá um jeito de cumprir os seus propósitos. Então, number two, God's promise always trust As or promessas de not? Deus são sempre confiadas? Acho que não, mas a If we promessa are eu vou manter. fulfilled. Fulfilled, that's it. Fulfilled. God promises are always fulfilled. Não tem como correr. A promessa de Deus se cumpre. E quem não fizer parte da promessa vai colaborar com ela, né? Foi exatamente o que os irmãos de José fizeram, colaboraram para que o propósito de Deus se cumprisse. Okay, so we have number 1 and 3. Temos promises, purposes. Agora tá fácil. Agora a gente só tem a palavra trust, watches and foreshadowing.
Number two, God's watch. Hum, Não, number two já fez, né? número 2 já foi. Aham. We have watches, foreshadowing and trust. E vou falar uma coisa para vocês aqui, talvez se vocês não ouviram isso antes, às vezes fica um pouquinho difícil para fazer o paralelo. O José, ele reflete de algumas maneiras a vinda de Cristo, sabe? Porque ele mostra todo o plano da salvação. Por isso, The Lives of the Brothers show the plan of Então, salvation. foreshadow, pronunciar. Foreshadowing, exatamente. Prenunci- Ou seja, vai sofrer, Jesus Cristo na terra como homem, ele sofreu injustiças, né? Mas no fim ele foi o redentor. Então, assim, existe essa comparação de José com Jesus, tá? Esse paralelo. Então, só sobrou duas palavras, watches and trust. Number one is watches over those who trust him. Uhum. Então, temos watches and trust. To watch over é outra expressão em inglês, to watch over, que literalmente significa vigiar sobre. Então, é guardar. Watch over é guardar. Ok. Daqui a pouquinho vai Quem cair. confia nele, no caso, Isso. Então, as traduções trust. aqui ficam assim: Deus guarda aqueles que confiam nele. Os planos de Deus, as promessas de Deus sempre se cumprem, são cumpridas. José é um prenúncio de Cristo. Eu acho que essa palavra existe, não sei. A vida dos irmãos de José mostram o plano da salvação e Deus trabalha, resolve, dá um jeito de fazer, né, dar certo os seus propósitos. Uma coisa que é bem interessante, que estava anotada aqui também, deixa eu colocar aqui embaixo porque só para a gente ter as respostas corretas. Good came to Joseph, Jacob, his brothers, and Israel. Even Pharaoh and the Egyptians benefited. Então, quando a coisa boa sobreveio sobre José, todo mundo, Jacó, porque lembrem-se, era a história de Jacó, na verdade, né? Os irmãos e Israel em si se beneficiou, mas até os ímpios, né? Até Faraó, até os egípcios se beneficiaram, né? Então Deus vai trabalhando em pequenas escalas primeiro, porque quando José estava ali dentro da casa de Potifar, a casa de Potifar era abençoada. A palavra de Deus fala isso várias vezes, porque Deus era com José. E quando ele foi para a cadeia, e fala que lá na cadeia ele prosperou também. Por quê? Porque está escrito lá, Deus era com José. Então Deus ia entregando e aumentando a escala, até que chegou a hora que ele falou assim: José, agora tu está pronto para reinar. E até o Egito prosperou. E quando não era época da prosperidade, ainda ali estava guardado com sabedoria. Ok, meninas, vai cair, por favor, voltem, ok? Please come back. Para a gente fazer mais algumas atividades e encerrar, ok?